Boa noite. É até difícil falar boa noite com esse sol, né? E vocês viram que a Helena veio e falou sobre reencarnação. Aí o Manuel veio no outro domingo e falou sobre reencarnação. E eu venho hoje e vou falar sobre reencarnação. É porque nós precisamos ouvir muito. Porém, hoje a abordagem ela vai ser um pouco mais prática, né? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre o planejamento mesmo, reencarnatório. Todo este processo que nós passamos antes de retornarmos ao corpo físico. E Kardec pergunta aos espíritos na questão 258 se no estado errante e antes de começar nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida. E o que os espíritos lhe respondem? Diz que ele próprio escolhe o gênero de provas que deseja sofrer, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Nós vamos ver que essa é a primeira pergunta, porque a didática de Kardec e a relação dele com os espíritos é bastante interessante, porque sempre ele parte de um geral e vai aprofundando. Então essa é a resposta geral, mas nós vamos ver que não é bem assim que a coisa funciona. E aí o Kardec volta a perguntar na questão 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos da vida foram previstas e escolhidas por nós. Foi nós que escolhemos. E os espíritos nos dizem, todas não é bem o termo, porque não escolhestes nem previste tudo o que vos sucede no mundo, até as menores coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. Os detalhes são consequências da posição e muitas vezes das vossas próprias ações. Então, o que eles estão querendo nos dizer? Esse planejamento que é feito, ele é um planejamento geral. Ele nos traz as linhas gerais, né, da nossa encarnação na Terra. Mas não é a nível de detalhe. Porque o detalhe vai depender do meu livre-arbítrio. E vai depender do grau de evolução que eu tenho. Tanto que eu pergunta 262, o Kardec já se atenta a isso. E ele faz a seguinte pergunta. Mas como pode um espírito que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Porque Kardec deve ter pensado, né? Não. Os espíritos falaram para mim que Deus fez todos nós simples e ignorantes. E que com as nossas encarnações sucessivas nós vamos adquirindo a inteligência e o conhecimento das coisas. Então, se Deus fez a todos nós simples e ignorantes, como é que Ele joga essa bomba na minha mão? Como é que Ele vai me deixar escolher as minhas provas se eu ainda não tenho inteligência e experiência suficiente para isso? Né? E os espíritos lhes dizem, olha, Deus lhes supre essa inexperiência, traçando-lhes o caminho que deve seguir, como fazes com uma criança desde o berço. Contudo, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa livre para escolher, e só então é que muitas vezes o espírito se extravia, tomando um mau caminho, por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. Então, o que está por trás dessa resposta, né? E depois, nas obras complementares a Kardec, nós vamos ver, né, que o André Luiz nos traz. Então, na fase em que nós somos simples e ignorantes, Deus, na sua infinita misericórdia, nos possibilita o auxílio de espíritos mais evoluídos que vão estar nos ajudando.
para que a gente possa fazer esse planejamento de forma mais acertada e mais útil para todos nós. E o Kardec volta a perguntar na 264. Bom, se é ele que escolhe, o que guia o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Porque Kardec deve ter pensado, né? O ser humano é complicado, né? O que a gente quer? Dificuldade ou moleza? O que a gente quer? Parada dura ou tranquilidade? Mas não é sempre isso que acontece. Mas aí a gente vai percebendo que essa visão nossa equivocada é somente quando nós estamos encarnados. Porque quando nós estamos desencarnados, olha lá o que acontece. Ele, o espírito que vai encarnar, escolhe as provas que lhe possam servir de expiação, de reparação, segundo a natureza de suas faltas. E o faça progredir. Progredir o quê? Em aprendizagem e em evolução mais depressa. Então, como é que funciona mais ou menos isso? Nós estamos desencarnados. Nós temos espíritos mais evoluídos que nós, que vão estar nos ajudando neste processo. Eles vão mostrar várias coisas para nós, de nós mesmos, e que a gente ainda não conhece muito bem. E vão nos ajudar nos dando dicas. Nós podemos aceitar ou não, mas eles vão dar sugestões. Olha, por que você não experimenta passar por isso? Vai ser muito útil, porque você vai conseguir resolver isso, e você vai evoluir mais rápido. E a gente vai poder usar o livre-arbítrio para seguir ou não essas sugestões. Como eu disse para vocês, né, no livro Evolução em Dois Mundos, o Espírito André Luiz nos traz, através da psicografia de Chico, né, essa pergunta que o André Luiz faz aos espíritos. Né? Todos os espíritos estão em condições de planejar sua própria reencarnação? O que vocês acham? Não. A resposta é a seguinte: os espíritos categoricamente superiores podem plasmar por si mesmos o corpo que continuarão as futuras experiências. Os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, a mãe, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então isso quer dizer que os espíritos superiores, eles podem, sim, planejar detalhes que nós vamos ver daqui a pouquinho. Esses detalhes que o André Luiz, né, no livro Missionários da Luz, nos traz muita coisa. Né? E também vamos ver os espíritos inferiores, os espíritos em sofrimento, que também não podem, e nós vamos ver histórias que vai nos trazer isso, para que a gente fique bem compreendido isso tudo. E por fim ainda, para a gente esgotar essa introdução de hoje, o André Luiz ainda pergunta: o planejamento reencarnatório é o mesmo para todos os espíritos? Não. Entre ambas as classes, os espíritos superiores e os espíritos inferiores, contamos com milhões de espíritos medianos na evolução, portadores de créditos apreciáveis e de dívida numerosos, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsões. E Alexandre, que a minha esposa tanto gosta, né, no livro Missionários da Luz, ele nos diz o seguinte: a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. E é para isso que nós participamos, todos nós. Eu tenho a certeza que não há uma pessoa aqui que não passou por isso que nós vamos descrever agora. Todos nós tivemos o privilégio de passar por tudo isso, só que a gente não lembra. Por misericórdia divina, a gente não lembra. Né? Então, como são? Nós vamos dividir os projetos que nós fizemos lá no plano espiritual em 3 fases.
o projeto biológico ou biofísico, o projeto social e o projeto espiritual. E nós vamos estudar cada um deles de uma forma tranquila. Então, primeiro nós vamos ver o projeto biológico. O que é o projeto biológico? É o planejamento do corpo físico, no qual o espírito irá reencarnar, de acordo com a biologia e a genética dos futuros pais e resultando nos detalhes físicos planejados. A altura, o biótipo, a cor da pele, os olhos, o cabelo, a estética. Tudo isso é hereditário. Tudo isso vem da herança genética. Né? Mas aí também nós vamos ter toda a questão dos sistemas internos. O sistema endócrino, o sistema cardíaco, muscular, esquelético, respiratório, que já depende menos da genética e já vai estar mais ligado a fatores kármicos, né? A fatores das nossas existências anteriores. E, como nós falamos, nesse projeto é levado em conta a necessidade kármica do indivíduo no corpo físico. E aí nós entramos nos missionários da luz. E, para tanto, nós vamos ter aí a colaboração de um projeto muito legal que se chama-se Estúdio... deixa eu ver aqui. Chama-se Os Desenhos São de Rodival Matias, no Estúdio Cena e Ação. E é um projeto do Centro Espírita Mãos Unidas. Então eles pegaram o livro Os Missionários da Luz e outros livros do André Luiz e eles estão fazendo todo um projeto de desenhos para que a gente possa viajar mais aí nas imagens, né? E esse aí é o Centro de Planejamento de Reencarnações, que fica lá na cidade espiritual Nosso Lar. Vocês se lembram que Jesus disse uma coisa, e está lá em Mateus 5, 29 e 30, que basicamente é o seguinte: Jesus diz assim: e se teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o fora de ti. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta e lança fora de ti. Quando a gente ouve isso de Cristo, se a gente não tem essa visão espiritual, a gente não vai entender direito. Por quê? Porque é aqui que a gente arranca tudo isso. É aqui que tudo aquilo que nos serve de escândalo, a gente arranca do corpo físico. É onde nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. E nem todos, né, no nosso lar, porque nós sabemos que o nosso lar fica em cima da cidade do Rio de Janeiro. Então, aqueles que estão ligados karmicamente à cidade do Rio de Janeiro devem ter passado pelo nosso lar. Não é? Agora, por exemplo, quem é de São Paulo já não é o nosso lar. Né? Já tem o Fabiano de Cristo, que fica ali sobre a cidade de Santos e a Grande São Paulo. Né? E os outros locais têm as suas respectivas colônias. Né? No caso aqui, como André Luiz, viveu grande parte da vida no Rio, ele narra o que ele viu no nosso lar, que foi para onde ele foi depois de desencarnado. E é justamente aí que a gente arranca tudo aquilo que não serve e joga fora. Tudo aquilo que não serve de escândalo. E quando André Luiz entra lá no Instituto de Planejamento das Reencarnações, né, aqui ele está com o Alexandre, né, esse daqui é o André Luiz, né, e lá ele é recebido por Josino, que é esse daqui, que é um amigo, né, do Alexandre e que vai estar conversando com eles. Por quê? Porque Alexandre, no livro Missionários, ele foi convidado, a participar de um processo reencarnatório de Sigismundo, que era um antigo conhecido dele. E o André Luiz, você sabe que o André Luiz era curioso toda a vida, né? E o André Luiz já vê a oportunidade, como médico, de aprender muito. E ele fala para o Alexandre: ô Alexandre, deixa eu ir nessa boquinha aí, eu quero ver essa reencarnação. E o Alexandre fala para ele assim: tudo bem, mas primeiro você vai entender do planejamento.
Então você vai encontrar com Josino lá, né, no Instituto de Planejamento das Reencarnações. E é por isso que eles foram até este local. E chegando lá, né, Josino, Alexandre e André Luiz começa a ter os primeiros contatos. E já começa, como médico, a se surpreender. Porque ele começa a perceber a preocupação e o carinho do plano espiritual com o corpo físico. E ele deve pensar, né? Fala assim, pô, mas aqui é mundo espiritual, ninguém tem corpo, para que ficar se preocupando tanto? E aí Josino vai mostrando para ele todo o cuidado que tem com o instrumento que nós vamos utilizar durante toda a nossa existência reencarnatória. E o cuidado que há em planejar isso tudo para servir de forma correta a nossa reencarnação. E aí o André Luiz é levado ao pavilhão de desenhos. E aí a gente começa a ver a nossa história, gente. Porque aqui nós temos centenas de trabalhadores que estão aqui sentados e trabalhando detalhes do corpo físico de todos nós. Desenhando tudo aquilo que Jesus disse que é melhor botar para fora. Tudo aquilo que foi motivo de escândalos e que não é útil que a gente venha com isso. Então tudo isso é feito aqui. Planejamentos, desenhos, esquemas que depois a nossa hereditariedade vão estar subordinados. Ele vê detalhes a nível bem íntimo de tudo que está sendo feito para aqueles que vão retornar ao corpo físico. Estudos de coisas íntimas, de órgãos e de todas as doenças kármicas, de tudo aquilo que nós vamos trazer quando vamos vir aqui para a Terra. E aí, Alexandre já saiu e está somente André Luiz, que é apresentado para Manassés, que era o encarregado desse departamento, né? André Luiz conhece Silvério. E Silvério está prestes a reencarnar. E aqui na mão dele, ó, é o projeto reencarnatório dele. São os desenhos, os gráficos do futuro corpo físico de Silvério. E aí nós vamos conhecer Silvério. Silvério trabalha há 15 anos no nosso lar. É um espírito já respeitável, já é muito querido no nosso lar, né? E ele está prestes a voltar ao corpo físico. E qual é o sentimento dele? Medo. Ele tem medo de contrair novos débitos. Ele tem medo, né, de falhar e de não ser um completista. O que é completista? Completista é aquele que vem com a programação reencarnatória e consegue saldar tudo que está ali programado. E ele, apesar de 15 anos trabalhando lá, ele ainda tinha medo. E como eu disse para vocês que todos nós somos amparados, né, aqueles espíritos que estão ali mais evoluídos do que o Silvério dão uma sugestão para ele. Porque Silvério tinha um pequeno problema moral. Ele ainda não dominava bem uma tal de vaidade. E esse era um dos maiores medos de Silvério. Que ele, voltando ao corpo físico, que a vaidade falasse mais alto dentro dele e que ele voltasse a falhar nesse quesito que era tão importante para ele evoluir. E aí os espíritos superiores dão uma sugestão para ele. Ele viria com um defeito na perna. Tudo aquilo que te serve de escândalo, arranque e jogue fora. Então ele ia vir com um defeito grave na perna. E ele ia ser um deficiente físico. Ele ia mancar e carregar aquilo para a vida toda. E Manassés fica muito feliz, porque ele vê que Silvério aceitou plenamente
esta sugestão. E ele vai encarnar com defeito físico, de maneira a que ele não caia de novo na vaidade. E qual era o tempo concedido para ele? 70 anos. Então ele ia estar programado para viver 70 anos com um sério defeito físico na perna. Logo em seguida, André Luiz conhece a Anacleta. Anacleta é muito querida no nosso lar e ela trabalha no próprio centro de planejamento. Ela também vai retornar à Terra, mas com uma tarefa muito grande. Ela vai socorrer 4 espíritos, 4 entidades que estão nas zonas inferiores. E ela está programando a reencarnação dela e dos 4, porque eles estão sem condições de planejarem a própria encarnação. E aí André Luiz ali naquele, movido de profundos sentimentos, porque a mãe dele acabava de reencarnar para socorrer o pai, que também estava nas zonas inferiores, ele fala dessa maravilhosa coisa da mãe que se doa. E ela fala assim: olha, André, meu caso não é bem assim. Porque se eles estão lá onde estão, foi por minha culpa. Foi porque eu não fui uma mãe zelosa que completou a obra do amor. Eu não os amei como deveria, e se eles chegaram aonde estão, grande parte da culpa é minha. E ela então estava cuidando do projeto dela e dos filhos. Vocês estão curiosos para saber o que ela estava planejando? Só moleza. Sabe quanto tempo ela esperou para conseguir ter a oportunidade para encarnar? 30 anos. Há 30 anos que ela vinha esperando para conseguir isso. E aí o que era o planejamento? Eram 4. 3 homens e uma mulher. 2 dos homens iam vir paralíticos, devido à gravidade do problema que eles tiveram, das faltas que eles cometeram, danificaram o perispírito, e 2 viriam paralíticos. O outro, débil mental. A filha ia vir perfeita, para poder ajudar ela. Porque no planejamento dela, para ficar assim mais realmente a dedicação, ela ia perder o marido bem jovem. Então ela ia ficar viúva bem jovem, para poder cuidar dos filhos. Tá bom ou quer mais? Depois tinha mais. Ela ainda tinha um pequeno problema. Ela, na encarnação anterior, o erro que ela cometeu e o desamor que ela trouxe para os filhos foi porque ela se desviou para as questões do sexo. E por isso que ela abandonou os filhos, e os filhos se desviaram e estavam onde estavam. Então ela, depois de todo esse planejamento, ela pediu uma coisinha a mais. Olha, por misericórdia, vocês podem, porque eu não quero, dada a tamanha responsabilidade que eu estou assumindo, eu não quero correr o risco de desviar novamente para as questões dos sexos, porque eu ainda não resolvi isso bem dentro de mim. Vocês não poderiam, nesse planejamento, fazer com que eu tenha problemas da tireoide e da paratireoide? Sabe por quê? Porque quem tem problema de tireoidismo e de paratireoidismo tem a tendência a ser um pouquinho obesas. Então ela queria vir com o corpo bastante avantajado para não atrair. Não pode? Para poder evitar a atração e assim ter os filhos, e depois que ficar-se viúva, ela ter a tranquilidade para se dedicar aos filhos como ela queria. Não ter a tentação de querer casar novamente, de querer ter outros parceiros.
Então ela pediu que ela não viesse com a aparência física como a gente tem um padrão de beleza. Aquilo que te serve de escândalo, corta e lança fora. Depois disso, André Luiz e Manassés ainda tem um outro projeto. Este é um amigo de Manassés. E aí, Manassés conta, esse aí eu estou tomando conta. Esse é meu amigo. Há 100 anos atrás, mais ou menos, ele cometeu o assassinato de um homem. Ele matou este homem a facadas. E essa pessoa que morreu se revoltou contra o que foi feito e passou a obsidiar este homem. E foi matando ele lentamente. E depois que ele desencarnou, ele foi conduzido para as regiões inferiores e ficou lá um bom tempo. Nesse sofrimento que ele foi passando ali, ele foi modificando os seus pensamentos, ele foi se arrependendo do que fez. Depois que ele se arrependeu, ele começou a auxiliar aquele que ele havia assassinado e que era o obsessor dele, né? E começou a trabalhar nisso e arrumar amigos que viram o esforço que ele vinha fazendo, né? E começaram a auxiliá-lo. E apesar de tudo isso que ele fez e do processo de obsessão que ele teve ter sido bastante agressivo e ter danificado muito o perispírito dele, ele tinha muitos méritos nessa luta que ele passou a ter depois do seu desencarne. E aí eles estavam fazendo um planejamento. E aí Manassés chama a atenção de André Luiz para pequenos pontos que estão no estômago deste futuro reencarnante. E esses pequenos pontos são úlceras que estão planejadas para que ele vá sofrer constantemente depois da idade adulta. Isso era uma bênção. Por quê? Porque se ele não houvesse se regenerado e não houvesse trabalhado positivamente em favor daquele que o obsidiava, ele estaria, de acordo com a lei de ação e reação, né, como ele matou esfaqueando o outro no ventre, né, ele também iria sangrar constantemente como forma de pagamento. A lei de ação e reação. Mas a lei de ação e reação, ela é sujeita à lei de amor. E como ele optou pelo amor àquele que o obsidiava, e como ele começou a tentar ajudá-lo, a única coisa que ia ficar seriam essas úlceras, que são sangramentos, né, gente? Bem menores. E ele ia lutar a vida toda com essas úlceras que viriam constantemente. E se ele levasse isso em bom tom durante a encarnação, quando ele retornasse ao plano espiritual, ele já não teria mais a carga daquele crime que ele havia impetrado contra um ser humano. É o planejamento. Aquilo que te serve de escândalo, corta e lança fora. E o duro é que nós fazemos tudo isso. E quando a gente vem para a Terra, o que a gente faz? Reclama. Se esquecesse, só estava bom. A gente reclama, xinga a Deus, não é? Acha que nós somos infelizes, miseráveis, esquecidos por Deus. Por que acontece comigo? Mal se lembra que a gente implorou, que a gente pediu. Invariavelmente. E se a gente não implorou e não pediu, é porque nós estávamos em condições tão ruins que nem isso a gente conseguia. Mas o amor do próximo nos auxiliou para que a gente pudesse ter tudo isso. Vamos ao planejamento social, porque nós vimos só o primeiro, só o físico, né? O planejamento social vai ser definido em que família nós precisamos reencarnar, se eu vou ter acesso ao estudo, se eu não vou ter, no meio socioeconômico, cultural, se eu vou nascer na África, como o André diz, ou se eu vou nascer na família Tavares. Não é assim, André? A minha tendência profissional, o papel que eu vou ter na sociedade, né?
né? O planejamento dos prováveis cônjuges, dos filhos, né? Com quem será necessário conviver nessa reencarnação. Né? Durante a reencarnação, a gente também pode modificar tudo. Né? A gente pode usar o livre-arbítrio, interferir, modificar o projeto, né? De acordo com as nossas determinações, a nossa persistência, a nossa vontade e a nossa disciplina. E aí nós vamos mudar de livro. Agora nós vamos passar para o livro Entre a Terra e o Céu, que vai nos contar uma história linda. Gente, quem não leu, leia. Muito bonito a história. Né? E era uma história que a gente vê, como todo bom romance, primeiro a gente vê uma situação e aos poucos a gente vai entendendo aquilo tudo. Né? E aí é uma trama onde nós temos aqui encarnados e nós temos desencarnados, atuando aqui em conjunto. Né? E depois que a gente vê, é numa época de 30 e pouco, mas a gente vai, com o decorrer da história, a gente vai ver que tudo começou na época da Guerra do Paraguai. E o que estava envolvido? Coisas assim que a gente não está muito acostumado assim a viver no nosso dia a dia, né? Amor, ódio, traição, morte, vingança, essas coisinhas, ambição. A gente já está livre de tudo isso, né? Graças a Deus. Né? E a história de Lola e Bahuri, de Esteves, de Leonardo, de Antonina. E aí o que acontece? Nós vamos ver esse planejamento social durante todo o transcorrer. Porque na época do livro, né, 30, 40, por ali, o que acontece? Tem aqui a Avelina, que é o espírito mais iluminado daquele grupo, né? Ela veio do nosso lar com uma missão específica de atuar, né, nessa história toda, né? E ela pede socorro ao plano espiritual. E esse pedido chega aos ouvidos de Clarencio. Não sei se vocês sabem, Clarencio é ministro lá, né, no nosso lar. E aí André Luiz, junto com Hilário e Clarencio, começam a participar disso. E o que acontece? Né? Essa aqui é a Odila, que é mãe da Avelina. E ela é desencarnada e não aceita que o marido dela tenha se casado, né, o marido Amaro, que não está aí, tenha se casado de novo com Zulmira. E ela obsedia Zulmira. Por que ela obsedia? Porque essa senhora aqui era mãe de Júlio. E a Zulmira não gostava muito do Júlio. Ela achava que o marido, né, o Amaro, dava muita atenção para o Júlio, tinha muito carinho e não tinha aquele que ela queria para ela. E aí o que acontece? O Júlio, com toda a família, vai para a praia. E aí o Amaro com a Avelina se distanciam e a Zulmira fica de olho no Júlio. E ele era pequenininho. E ele começa a entrar no mar. E a Zulmira lá. Acho que ele vai se afogar. E ele vai. Eu acho que é bem provável que ele vai se afogar. E aí ele vai. Com certeza desse jeito ele vai se afogar. E aí ele vai e se afoga. E ela fica muito feliz com isso. Porque ela não gostava de Júlio. E então Odila, que viu tudo isso, desencarnada, queria se vingar de Zulmira. E chamava ela de assassina. Sabe quantas vezes Júlio já tinha se suicidado? Porque foi um suicídio. Na verdade, Zulmira carregava a culpa, mas Júlio se suicidou. Porque já era o segundo. E aí é que a história começa. Porque, vocês conhecem aquela música do Chico Buarque? Eu acho ela linda, que ele fala assim: Pedro que amava não sei quem, que amava não sei o quê, que amava não sei quem, que amava tanto, que amava toda a família. É mais ou menos assim. Porque tudo isso na Guerra do Paraguai, o pai e o filho disputavam a mesma mulher. E o pai traiu o filho e vai criando-se todo um enredo. E a gente percebe que nós todos somos devedores uns dos outros. E é lindo a história,
Depois vocês vão ler o livro, tá? Então eu não vou contar tudo, só uns pedaços, prometo. Porque o que acontece? Depois de toda essa situação começarem assim, a serem resolvidas, porque tem outros casais, é aquela coisa que vai, aquelas tramas, sabe? Quando finalmente aquele lar entra em equilíbrio, Amaro e Zulmira se entendem porque Odila para de obsidiar aquele casal e começa a trabalhar em favor da harmonia daquele lar. Zulmira fica grávida. E quem é que vai nascer? Júlio. Júlio vai nascer agora, filho da própria Zulmira. E quando ele nasce, ela ama tanto aquele menino. E sabe o que acontece? Ele morre. Um bebezinho. Ele morre. Sabe por que ele morreu? Porque ele precisava somente passar por um pequeno estágio no corpo físico para poder vir em condições mentais e físicas melhores. Então, o planejamento social possibilitou que Júlio reencarnasse para resolver o problema dele com a Zulmira, para resolver os problemas do passado e ele mesmo resolver o seu problema físico. E o mais lindo é que no final do livro, quem reencarna? Na mesma família, Júlio, já livre de todo o cargo, de todo. E aqui, não é Clarencio, André Luiz e Hilário, trabalhando no planejamento de toda essa questão social, para que essas dívidas, essas questões familiares fossem resolvidas no corpo físico. Como a gente diz lá, né? Lá em casa, roupa suja se lava em casa. Não é só roupa suja, não. Problemas do passado se lava dentro do próprio lar. Por isso que Jesus diz, é preciso amar os inimigos. E como Deus é muito inteligente, Ele sabe como é difícil, o que Ele faz? Torna os nossos inimigos, os nossos filhos queridos, os nossos pais amados, os nossos parentes próximos. E aí a gente aprende a amar o inimigo. Júlio era inimigo de Amaro. Amaro trazia no seu íntimo, porque houve toda uma rincha, sabe? Amaro tentou matar Júlio no passado, não conseguiu. Júlio tenta uma vez se suicidar, não consegue. Tenta a segunda e consegue. Afogado. E aquilo dentro agora, Amaro, era muito pesado. Então, quando Júlio veio como seu filho, ele queria compensar tudo aquilo. Então, ele amava Júlio demais. O seu inimigo. É preciso amar o inimigo. E esse amor tão profundo de um pai para filho despertou o ciúme de Zulmira. E aí voltou-se a um processo. Mas graças a Deus, no final, todos fora do corpo físico se encontram com Clarencio, né? Todas as personagens do livro, deste vai e vem de reencarnes e de desencarnes, de lutas, de vinganças, de tudo isso, se resolve. E toda a harmonia surge naquelas histórias. E todos eles retornam depois ao plano espiritual, resolvidos nas suas questões íntimas, nas suas desavenças, porque este é o planejamento social. Chico Xavier, ou Emmanuel, através da mediunidade de Chico, nos diz, né? Tu nascestes no lar que precisavas. Ninguém nasce por engano. Ninguém. Tudo está planejado. Até aquela gravidez que a gente fala, não, foi acidente. Não existe acidente. Existe planejamento, existe
todo um trabalho que foi feito para cada um de nós. Para cada um. E para que nós temos que ter o planejamento biológico e o planejamento social? Para o nosso projeto espiritual. O que é o projeto espiritual? É o motivo principal da reencarnação. É a oportunidade do nosso crescimento. É o porquê eu reencarno. Quais os compromissos que eu assumi? Os projetos sociais e biológicos levam para essa meta principal. A minha evolução intelecto-moral. A minha projeção, o meu projeto espiritual. Aqui é programada a possibilidade de vitória nos obstáculos que há séculos estão sendo adiados. Aqui é que as necessidades de crescer em conhecimento, em capacidade afetiva, em amor, em caridade, é que vão sendo construídas aos poucos. É aqui que eu venço a minha impaciência, é aqui que eu venço a minha intolerância, o meu orgulho, o meu egoísmo, a inveja. É aqui que, no meu projeto social, que está o que eu preciso fazer para vencer tudo isso. É a oportunidade valiosa que cada um de nós temos para vencer as tendências negativas que ainda trazemos, para reforçar antigas qualidades e para adquirirmos novas virtudes. E assim é a nossa trajetória, é o nosso projeto espiritual, de nos tornarmos luzes, de nos tornarmos perfeitos como perfeito é o Pai. Esse é o nosso projeto espiritual de longo prazo. E a serviço dele é que está o meu projeto biológico, o meu projeto social. Porque Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então este projeto não envolve só as minhas existências na Terra, mas as minhas existências nas muitas casas do Pai. Porque nós somos eternos. E nós seremos todos perfeitos. Para isso, cada vez mais nós vamos adquirindo condições de planejar as nossas reencarnações. Planejar o corpo que vamos ter. Planejar a família que vamos ter. Planejar o que seremos para um dia sermos capazes de planejar mundos. Porque se eu domino o meu mundo interior, eu vou um dia adquirir condições de criar mundos exteriores. Porque isso está dentro do meu projeto espiritual. Está dentro do projeto que Deus fez para cada um de nós. E nos deu as oportunidades das reencarnações para isso. Então, para a gente só recapitular, porque foi muita coisa, né? Os pontos principais que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje. Não há improvisações nos procedimentos que antecedem as experiências reencarnatórias. Tudo é planejado. Existe, na verdade, uma planificação fundamentada na lógica e na moralidade. A moral e a inteligência. O saber e o amor. A escolha das provas merece cuidados especiais por parte dos espíritos planejadores. Todos nós passamos por esses centros. O planejamento pode ser feito pelo próprio espírito ou por outros mais adiantados, dependendo das condições do reencarnante. O planejamento reencarnatório prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no plano físico. Poderão. Independentemente de quem fez o planejamento, mesmo que tenha sido eu que fiz, não há garantias de que ele será cumprido, seja total ou parcialmente. O planejamento reencarnatório está ligado às consequências do uso do livre-arbítrio e do nível de evolução moral e intelectual do reencarnante. Enfim, os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, pois diversos são as necessidades dos seres humanos. E como mensagem final, eu gostaria de trazer para vocês a mensagem de Alexandre no livro Missionários da Luz, quando ele diz para nós todos: a existência humana não é um ato acidental. A justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um,
por suas obras. Obrigado a todos.